falando de plantas que atuam no sistema digestivo, no trato gastrointestinal, né? Então, hoje a gente vai falar de plantas anoréticas, né? Aquelas que estimulam o apetite, plantas com atividade antiemética, né? Que para vômitos, né? Náusea, vômitos. Os colagogos são aqueles que aumentam o funcionamento da vesícula, né? Biliar, principalmente quando a gente come comidas muito gordurosas, os antidiarreicos e os laxantes. Então, é uma aula um pouquinho longa, mas acho que ela é divertida. Então, vamos lá. A gente já começa com a maconha, né? Vocês vão falar, putz, esse cara é um maconheiro, mas não sou, não. Mas a maconha tem... a gente vai falar dela em outras vezes, né? Por outros usos, né? E ela tem um histórico bastante antigo, né? Ela era usada, né, para a produção de tecidos, papel, telas de pintores, as velas dos barcos das grandes navegações, cordas, e até o papel da Declaração de Direitos que fundou os Estados Unidos foi feito em folha de cânhamo. Até o início do século passado, o papel todo era produzido com essa planta. Ela aparece, né, pesquisas aí aparecem em usos rituais, tanto no México como no Oriente Médio e Ásia Central, né, tem vários relatos, né, o Heródoto, que foi um grande historiador, cita, né, vários usos, né, encontrando a cannabis em tumbas, né. As sementes da cannabis também ela é muito rica em ômega 6, tem um valor nutritivo bastante grande, né? E aí tem os vários usos, né, da cannabis, da maconha, né, como ela é conhecida. Para vocês terem uma ideia, ó, a China, né, já descrevia as ações medicinais da cannabis há 4.700 anos. E indicava para gota, reumatismo, desordens menstruais, malária, constipação e falta de atenção. A gente vai ver que muitas dessas indicações hoje têm o seu uso, né? Usos médicos, né, na Índia e outras civilizações do Velho Mundo, e os muçulmanos, né, a medicina começou ali, né, na Pérsia, lá no Iraque, no Irã, naquela região, né, e era usada para náusea e vômito, que nós vamos ver hoje. Epilepsia, que é um dos usos já bem estabelecidos, inflamação, dor e febre. E olha que interessante, no início do século passado, as farmácias, né, vendiam o que se chama de cigarros índios, que é cigarro de maconha mesmo, né, coisa maluca, né? E era para várias coisas, né, dificuldade de respirar, roncadura, expectoração, para melhorar a expectoração, enfim, né, tem as indicações, e era um produto medicinal, né? E aí, por que ela foi proibida? Então, olha, ela foi utilizada até a década de 30, quando ela começou a ser proibida, após a Lei Seca. A Lei Seca, não sei se vocês lembram, né, foi uma lei instituída nos Estados Unidos contra o álcool, né, e que durou vários anos, na década de 20, vários anos, né, e no fim eles viram que não tinha jeito de combater a Lei Seca,
eles estavam enxugando gelo, né? Mas tinha um indivíduo, que é esse indivíduo aqui, que ele era o indivíduo que tinha um exército para combater a lei seca. Então, quando ele perdeu essa possibilidade, né, ele iria perder o poder dele, que ele tinha, ele resolveu mudar para maconha, né? E aí ele começou já na década de 20, 30, com uma série de mentiras, né? Muita mentira, inventou muita mentira, mentira que vieram e existem até hoje, né? De indivíduos que cometiam suicídio, ele falava que era por causa da maconha, assassinatos, né? Então, para ele manter o poder que ele tinha na época, ele mentiu muito. E naquela época não tinha internet para checar, né? Fake news naquela época era mais poderoso ainda, né? Na década de 30, o que existia de meios de comunicação? Praticamente jornal, rádio estava começando. Né? Então, tudo que ele falava ia para os jornais, né? E ele conseguiu, né, a proibição total nos Estados Unidos, em 1937, depois uma convenção da ONU, uma proibição global, né, e mais duas convenções da ONU proibindo, inclusive, a pesquisa científica, e isso foi um tremendo atraso, né, em toda a pesquisa do uso medicinal das substâncias que tem nessa planta. E olha que as mentiras que ele era muito racista, né? Num país extremamente racista, né? Então ele falava que o baseado faz os negros pensarem que são tão bons quanto os homens brancos, várias outras, né? Eu pediria um favor para vocês, tem alguém com o microfone aberto, para fecharem os microfones, tá vindo muito barulho. Bom, a outra coisa que ele falava, que existiam naquela época cerca de 100 mil fumadores de maconha, né? E todos eles eram negros, hispânicos, filipinos e pessoas artistas, né? E ele dizia que a música deles, o jazz, era uma música satânica, né? Ela foi concebida, né? O início do jazz se deu por causa do uso da maconha, né? Aí eu acho que é um belo uso, né? Porque o jazz, na minha opinião, evidentemente, é uma música, tipo de música que eu gosto muito, né? E outra coisa que ele falava, né? Por exemplo, ele disse que a maconha faz com que a mulher branca tenha relações com os negros, né, e com outras pessoas. Então, era toda essa proibição da maconha veio em cima muito do racismo, né, porque naquela época quem fumava maconha nos Estados Unidos era preto, índio, hispânico e artistas, né, eram o que ele, né, considerava a ralé, né, dos Estados Unidos. Mas ela era sempre, ela era uma droga, né, dos trópicos e das montanhas, e ela foi difundida pelos indianos, árabes, mexicanos e escravos que entravam nos Estados Unidos. Foram eles que trouxeram a cannabis para lá. E aí, era isso que eu estava dizendo, né? Eles consideravam que eram a droga de negros, imigrantes, agricultores, pescadores e artistas. E ela que, como eu disse, que inspirou o nascimento do jazz. Então, para a América Branca, era a planta de pobre, né? Só que aí a coisa foi mudando, que os soldados americanos que estavam na guerra do Vietnã trouxeram a maconha para os Estados Unidos, né? E aí começou aí uma revolução que ficou marcada no verão de 1967, principalmente em São Francisco, na Califórnia, né, naquela costa oeste dos Estados Unidos, né, e que deram o nome de Verão do Amor,
que era a insatisfação da juventude turbinada pelo flower power, que é o poder da flor de maconha, porque os princípios ativos da maconha, eles se concentram principalmente nas folhas, nas flores. As folhas também tem, mas as flores da planta fêmea ainda, que concentra a maior quantidade das substâncias ativas, né? Então, ela crescia em todo o mundo. Uma única planta pode fornecer para um usuário durante um ano, bom, isso depende muito da quantidade que ele usa, né? E ela vai bem nos trópicos e nas grandes altitudes, né? Regiões principalmente que têm uma quantidade de chuva maior, né? Porque para proteger as folhas, a flor produz esse óleo, que é onde estão as substâncias ativas. Nos países mais frios, a planta fica muito seca, né? Sem produzir esse óleo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem a flor macho, que não produz, e aqui a fêmea, né, muito mais exuberante e tal. E desses tricomas, né, que são, essa aqui é uma ampliação, é de onde sai esse óleo, né, que tem as substâncias ativas, né. Nessas últimas décadas, desenvolveram uma série de variedades, né, de cannabis, com algumas ricas em THC, que é o princípio psicoativo, né, o que dá o barato, e outras com CBD, que é o canabidiol, aqui é o tetrahidrocannabinol e o canabidiol, que é uma substância não psicoativa, mas que tem muitos efeitos importantes, medicinais importantes. Aqui são as classes de compostos encontrados, né? Mas os principais são os canabinoides, né? Existem aí mais de 60 canabinoides nas plantas, né? E um dos grandes nomes, né, da história, da pesquisa da planta é esse senhor que já está com praticamente quase 90 anos, é o Rafael Mechoulam, que ele trabalha na Universidade Hebraica de Jerusalém, foi o grande pesquisador. E é interessante, né, que com a proibição imposta pelos Estados Unidos, ele não tinha planta para trabalhar, porque estava proibido até o cultivo, né, o cultivo para estudos científicos. E aí ele conseguiu fazer um acordo com a polícia israelense, que passou para ele 10 quilos de planta apreendida. E aí ele conseguiu fazer muitos trabalhos, né? Então, em 64, ele identificou o princípio ativo, que até então não se conhecia, e depois ele identificou também que no nosso organismo existem receptores, que são os locais onde os princípios ativos da maconha estão agindo. E aí, quando você encontra um receptor, significa que o nosso organismo produz alguma substância que atua ali, né, para ter algum efeito fisiológico. E logo depois, em 92, eles descobriram os endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG, que são as nossas maconhas endógenas, né, que agem, né? E aí veio todo o que existe hoje, o que se conhece, ainda não totalmente, o que se chama de um sistema endocannabinoide, que é um sistema no nosso organismo, na nossa fisiologia, que regula a memória, a fome, o centro do vômito, o sistema imune, a sensação de dor e de ansiedade. Então, ele está envolvido em uma série de atividades do nosso organismo. Ele aparece no cérebro, no tecido conjuntivo, ou seja, quase todos os tecidos, que está distribuído por quase todo o nosso organismo, em diversos órgãos, células,
e glândulas do sistema imunológico. Então, é um sistema que ainda não se conhece totalmente, mas que regula diversas funções do nosso organismo. E é nesses locais que as substâncias ativas da maconha que atuam, né, e que podem provocar os efeitos benéficos e também os maléficos, né? Aqui a gente tem a estrutura, né, só para vocês verem, duas substâncias, né, o THC, que é a droga psicoativa, e o CBD, que é não psicoativa, né, que tem outras funções. E aqui a anandamida, que é o nosso endocannabinoide. Aí que vem o motivo dos assuntos da nossa aula plantas que aumentam a fome, que produzem fome. E quem já fumou maconha, quem já consumiu, sabe, né, bem disso, que depois que consome, vem uma fome desgraçada, né, que o pessoal chama de larica. E aí esse indivíduo aqui, né, o que ele fez? Ele é um grande empreendedor, né, porque ele montou essa banquinha de lanches numa praia em Ubatuba, né, uma praia muito bonita, bem pequenininha, onde você não precisa nem fumar, você cheira a maconha no ar, né. Então ele montou a banquinha, ele deve vender muito, né, porque o pessoal que fuma depois tem muita fome. E isso é um dado interessante, né? Aumentar o apetite, né? E por que é interessante, né? A gente tem diversas situações, né, de anorexia, e que pode ser muito importante o uso de extratos, né, de produtos farmacêuticos à base dos princípios da maconha. Por exemplo, na caquexia, o que é a caquexia? É quando o indivíduo começa a emagrecer de forma muito grande, principalmente quando ele tem câncer. Começa a perder massa muscular e perde a fome também. E aí, né, esse indivíduo precisa ter o estímulo para comer mais, porque senão o câncer leva ele embora muito rápido, né? Também, quando se perde muito peso, a quimioterapia para câncer geralmente é um tratamento muito agressivo, né, e que também provoca perda de peso. Uma outra situação é na anorexia nervosa, quando a pessoa não consegue comer, né? É uma doença terrível, né? Muito terrível, porque simplesmente ela não consegue comer. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu estudei na Escola Paulista de Medicina, e tinha uma garota no 4º ano, e ela sofria de anorexia, né? Ela não terminou o curso de medicina, para vocês verem como essa doença é terrível, né? Quer dizer, ela estava estudando medicina, ela sabia o que acontecia, ela sabia o que poderia acontecer e ela não conseguia comer. Então, antes de se formar, ela veio a falecer. Outra situação importante, onde você precisa estimular a fome, fazer com que o indivíduo coma mais, é na AIDS, né? É outra situação onde se precisa muito disso. E o THC é super, né, importante, porque ele estimula mesmo. E uma outra coisa que eu tenho visto é que em idosos, né, muitos idosos, eles têm perda de apetite. Eu lembro, tenho 2 casos, assim, bem típicos na minha família, né? A minha mãe, ela morreu o ano passado, tem um pouquinho mais de um ano, né? Ela tinha 97 anos, estava muito bem, cabeça boa e tal, mas uns 2 anos antes, mais ou menos, ela perdeu o apetite. Começou a perder o apetite, não conseguia comer. A minha irmã, que morava com ela, era uma briga diária, né, para ela
comer. E no fim, quer dizer, ela foi, na medida que você não consegue comer, vai perdendo peso, né? O sistema imunológico fica fraco, e aí, depois de a terceira pneumonia levou minha mãe embora, né? Eu acredito que se ela tivesse comendo, né, não iria acontecer isso, né? Então, eu acho que com o meu sogro foi a mesma coisa, né? Com 95 anos, já há algum tempo ele tinha perdido o apetite, veio uma pneumonia e o levou também. Então, eu vejo que é uma coisa que se deve estudar bastante isso para os idosos, né? E eu dei uma palestra recentemente para uma instituição que congrega várias empresas do ramo alimentício. E essas empresas estão interessadas em produtos que tenham substâncias ativas da maconha, né? E eu fui dar uma pesquisada, e todos esses produtos que estão aqui, não tem no Brasil, evidentemente, todos eles têm os princípios ativos da maconha. Então, é uma área importante, né, principalmente para esse grupo aqui de pacientes, para os idosos, né, que precisam estimular o apetite. E realmente, das coisas que eu tenho estudado, né, não tem nada melhor. Não tem nada melhor que estimule tanto o apetite. Então, pode ser, é que no Brasil a coisa aqui é muito complicada, o nosso governo é muito atrasado, ele não entende direito, ainda ele está na época lá do início do século passado, né, com as histórias, com as lendas que inventaram. Mas tem uma importância fundamental. Outra coisa que é muito utilizada é náusea e vômito. Então, a maconha tem, os princípios ativos da maconha têm um uso importantíssimo, né? Tanto para tratar náusea como vômito. Por exemplo, o vômito por quimioterapia, né? Então, em algumas situações, se não se tratar o vômito que a quimioterapia produz, o paciente pode vir a falecer, até de tanto que ele perde líquidos, né? E aí os estudos mostram, né, que nessas situações, a náusea é pior do que o vômito, né? É o que causa mais sofrimento, porque o vômito, quando você está com náusea e vem o vômito, você resolve o problema, né? Mas o problema é aquela náusea que não passa, né? E o dia inteiro com aquela náusea, e muitas vezes, né, nessas situações, 20% dos pacientes desistem do tratamento quimioterápico. Às vezes o tratamento, muitas vezes está indo bem, né, para o câncer, mas ele não consegue suportar a náusea que ele sente o tempo todo, né. Então, entre todos os medicamentos, que não é só o THC, né, que é utilizado, não é só o THC, mas entre todos os medicamentos que têm eficácia no vômito, o THC é o que lida melhor, né, que trata melhor a náusea, além do vômito, né? E tanto é que já existem vários produtos comerciais, né, para esse uso, há muito tempo já. Tem esse princípio marinol, o drobinol, que é o THC sintético, nabilona, né, extratos de variedades ricas em THC, próprio próprio cigarro de maconha e até vaporizadores, né? O cigarro é sempre complicado, porque você tem queima, e aí pode ter outros efeitos, né, semelhantes ao cigarro, né? Mas tem vaporizadores, tem extratos que eles colocam, inclusive agora nesse cigarro eletrônico que existe aí.
Mas é também um outro uso importante, né? Geralmente, quando você tem um produto que combate a náusea e o vômito, ele geralmente dá também, aumenta o apetite, né? Quando você tem náusea, você tem perda de apetite. Então, está muito relacionado essa ação para aumentar o apetite e com o combate à náusea e ao vômito, né? Aqui a gente tem os produtos, mas isso está crescendo de uma forma muito grande, né? Os vários produtos comerciais que já existem, né? E dependendo da situação, qualquer pessoa aqui no Brasil pode adquirir esses produtos. O grande problema é que são produtos importados, o governo não permite que se produza aqui no Brasil, e a gente acaba pagando um preço exagerado. Bom, além deles, vem outro grupo que vocês todos já devem ter visto, que são as plantas amargas, medicinais amargas. E o que se acredita, né, que já se viu, que são essas substâncias muito amargas, eles acabam provocando um reflexo que estimula as secreções digestivas, as gástricas, as biliares, né, aumentando a acidez gástrica e facilitando a digestão. E é por isso que vêm os aperitivos, né? Aperitivos, o que quer dizer? É aperiente, que aumenta o apetite. E acho que vários de vocês, principalmente nós que somos os mais velhinhos, né? Já conhecemos a Fernet, aqui faltou o de alcachofra, o Cinar, todos esses aperitivos, né? Cinzano, Campari, a Angostura, enfim, diversas dessas bebidas, o Underberg, são bebidas amargas, e que são conhecidas como aperitivos, né, que se toma antes das refeições, para aumentar o apetite. A comprovação disso, ela é complicada, mas tem um componente psicológico, né? Mas, basicamente, são essas bebidas, a Fernet, o Bitter, Underberg, Cynar, Rosberg, vermutes, absinto, né? Biotônicos, angostura, carpano, são todas essas bebidas bastante amargas, né? Tem algumas que são terríveis, essa Fernet, aqui essa branca, eu estava na Argentina há alguns anos, né? E tinha muita propaganda lá dessa bebida, né? E eu fiquei curioso, eu sou muito curioso. Um dia eu falei, vou experimentar. Aí estava num restaurante, restaurante, e pedi uma, né? E a mocinha olhou para mim e falou, você quer com Coca-Cola, né? Eu falei, não, o que é isso? Eu quero pura. Ela ficou olhando para minha cara, assim. Ela falou, é amargo. Eu falei, não tem problema, pode trazer, que eu sou macho, você... Aí, aí ela trouxe, purinha. Dei um gole. Isso é amargo de doer. Dei um gole, chamei a mocinha e falei, pode trazer a Coca-Cola, por favor. É muito amargo, né? Tem muitos, muito amargos. Outro que tem, que todos nós conhecemos, né? É o clássico biotônico Fontoura, que acho que todos vocês, eu principalmente, já tomamos o biotônico Fontoura, e que ele tem extrato de plantas amargas, várias plantas amargas que eram dadas para criança, né? Além de ele tem fósforo, ferro, fósforo, né? Até hoje, né, a gente encontra, é o medicamento mais antigo do Brasil. Então, essa aqui é a propaganda bem antiga, né? Fortalece os organismos enfraquecidos, eficaz para ambos os sexos,
para pessoas pálidas, anêmicas, porque ele tem ferro, né? Nervosas, doentias, magras, fracas, esgotadas, deprimidas, abatidas, que com o uso desse reconstituinte de ação rápida e segura traz saúde, força e vigor. Era o fortificante muito utilizado, né? E antigamente o biotônico Fontoura, ele era um vermute, porque ele tinha álcool, né? Toda criança gostava de tomar também, porque tinha um teorzinho de álcool aí semelhante, mais ou menos semelhante ao teor de álcool que tem no vinho. E aí ficou sem graça, agora esse é o produto mais, o atual, né? Porque a Anvisa proibiu o álcool do biotônico Fontoura. Então, agora só tem o biotônico Fontoura com a fórmula sem o álcool, né? Mas acho que muitos de vocês já, quando eram crianças, tomaram o biotônico Fontoura. Tem até hoje, né? Ô, João, deixa eu te falar, eu dava com ovo de pato para minhas filhas. É verdade. 40 anos atrás, né? Porque elas têm 40 já. Eu fazia, dava um pouquinho cada vez, né? Para poder fortalecer. Exatamente. Então, batia com o ovo ali, ó. Faziam gemada, vocês lembram, né, da gemada que fazia com vinho do Porto, ou também, muitas vezes, minha mãe fazia gemada com o próprio Cinzano, Martini, e com o biotônico, é verdade, para fortalecer ainda mais, né, dá fome e já lasca ali um ovo ali para tomar, e era gostoso, viu? A criançada acho que não rejeitava, não. Bom, aí a gente tem a classificação das plantas amargas, são muitas, né? Então, a gente tem os amargos simples, né? A genciana, trevo aquático, centaura menor, amargos aromáticos, que aí tem óleos voláteis, né? Que aí tem um aroma especial, a raiz de angélica, o cardo santo, a casca de laranjeira amarga, né? Que é uma laranja bem amarga, o absinto, né, que tem a bebida à base de absinto, e os amargos ácidos. O gengibre é que ele é bem picante, mas é bem amargo, né, e a galanga. As plantas amargas, existem várias, né, uma delas é muito utilizada, é o trevo, folhas do trevo aquático, que tem esses princípios, a genciana, né? E o lúpulo, né? O lúpulo, as flores femininas têm a umulona, e o lúpulo, que é o componente aí, um dos componentes, eu considero até o principal da cerveja. E a umulona é o que dá o amargor da cerveja. Então, quanto mais lúpulo, mais amarga é a cerveja e é dada pela umulona. Então, vocês vejam que essas plantas amargas aí estão presentes na nossa vida em várias bebidas, né, em várias situações, né. Aqui a gente tem, na farmacopeia alemã, o que eles chamam uma comparação amargor relativa, né, e os princípios ativos, né. Então, a cássia, né, a quássia amarga, ela é a planta mais amarga do mundo, né? Depois vem a genciana, o absinto, né, também, a casca dessa planta aqui, a garra do diabo, que a gente vai falar dela, como a garra do diabo tem um uso anti-inflamatório, né? E também tem um amargor bem grande, né? E depois várias plantas, né? A laranjeira amarga, o cardo santo, a casca da quina, né? Que é o quinino, né? O amargor da nossa água tônica vem dessa casca da quina, que daí sai o extrato que é usado para a fabricação da nossa água tônica, que ela tem um amargor interessante, né?
É engraçado que a gente, quando é criança, não quer saber dessas coisas amargas, né? Mas à medida que a gente vai, né, envelhecendo, a gente vai gostando cada vez mais dessas coisas mais amargas, né? De uma forma geral, evidentemente, né? Eu, quando era criança, não podia nem sentir o gosto, por exemplo, da cerveja, né? Uma coisa muito amarga, chata. Hoje eu preciso deixar de gostar. Outra planta bastante conhecida é o dente de leão, chamado também de amargosa. E o uso dela está aprovado, né, pela Anvisa, né, e da tintura, né, da folha ou da raiz, né, se coloca em etanol a 70%, esse etanol que a gente usa agora para higienizar as coisas, e se faz isso tomando de 2 a 5 ml 3 vezes ao dia. E as indicações, né, auxiliar no alívio dos sintomas relacionados às desordens digestivas, né, tais como flatulência, plenitude gástrica, né, quando está empachado, a digestão lenta, inapetência, né, falta de apetite, né, inapetência temporária, né, essas coisas amargas, como eu disse para vocês, ajudam na digestão, né, porque elas fazem com que o estômago secrete mais ácido, né, e para a digestão mais ácido e também o pâncreas, a vesícula biliar também secretam, né, enzimas e substâncias que vão ajudar na digestão, né? Então, o principal uso, né, dessas plantas amargas é nesse sentido, aumentar o apetite e melhorar a digestão. Ela tem alguns efeitos adversos, né? Em dose elevada pode diminuir o débito cardíaco, ou seja, pode dar uma bradicardia, o coração ficar mais lento, né? Pode provocar cefaleia, náusea e vômito também. O absinto, antigamente, ele tinha uma substância que era a tujona, que era uma substância neurotóxica. Tanto é que o absinto foi proibido por muito tempo por causa dessa tujona aqui, que provocava delírio, alucinação, convulsões, tal. Muita gente era viciada no absinto por causa dessas alucinações que a tujona produz, né? Atualmente o absinto é vendido, né, mas já feita uma destilação de tal forma que a tujona foi eliminada, né, só voltou depois que conseguiram eliminar a tujona. E uma contraindicação é para quem tem gastrite e úlcera gastroduodenal. Por quê? Como ele aumenta a secreção de ácido, pode piorar a gastrite. Eu sinto isso, quando eu tenho gastrite, se eu tomar tipo vermute, essas coisas, né, mais amargas, né, meu estômago reclama, dá uma reclamada boa, porque, é claro, quem tem gastrite, quem tem úlcera, quanto mais ácido, pior, né. Bom, aqui a gente tem também todos os constituintes, né, chave, né, e as doses diárias, né, eu deixo isso para vocês baixar. A gente tem a folha de alcachofra, né, não é aquilo que a gente come, é a folha mesmo, aquilo que a gente come é a flor, a insumidade florida da alcachofra, mas a folha é o que tem mais amargo, né, a folha do boldo, né, a gente vai falar, a fumária, a cúrcuma, né, a cúrcuma também, a curcumina e derivados da curcumina também são amargos, a raiz e folha de dente de leão, e a celidônia maior. Todos eles aqui a gente tem a composição, né? Só um instante. Oh, meu Deus. Tá? Uma opção perto daí. Meu celular começou a falar comigo sem eu desejar.
Bom, aí aqui a gente tem a quantidade de droga vegetal, mas para ilustração, né, do que é utilizado, a gente vai falar de algumas delas, né? Uma delas é o gengibre. É o gengibre que a gente usa, né, para fazer quentão, na comida e tudo mais, mas se faz a tintura, né, nesses casos, se faz a tintura com 20 gramas de gengibre em 100 ml de etanol, e as indicações, né, é para náusea causada por movimento, a cinetose, tem até alguns produtos, né, e náusea no pós-cirúrgico, tem aqui as doses que são recomendadas. E realmente tem muito estudo clínico mesmo, comprovando o efeito anti-náusea do gengibre, principalmente para essas que são causadas por movimento. Aquela pessoa que entrou no ônibus, ele começa a balançar, já tem enjoo, né? E realmente funciona. Algumas pessoas costumam até mascar aquele gengibre seco, né, que vende por aí e tal, e que tem um certo efeito para náusea. Bom, além do gengibre, a gente tem Aquileia millefolium, e os nomes populares, né, Novalgínia, Aquileia, Troveran, erva de carpinteiro, enfim, diversos nomes populares, e se usa a parte aérea, né, também um auxiliar nos sintomas dispépticos, flatulência, inflamação, colerético, antiespasmódicos, todas essas plantas aí para auxiliar no funcionamento da nossa digestão. A bácaris é outra planta medicinal muito utilizada, que é popularmente conhecida como carqueja, né? Se utiliza muito, tanto na forma de tintura como na forma de chá. A carqueja tem um sabor bem amargo, né? Auxilia, né, então, nesses sintomas, né? E tem um outro uso muito grande, né? Para enjoo, para náusea, para digestão, né, lenta, tal. Algumas pessoas falam, ele estimula o fígado, melhora o fígado, e realmente muita gente usa popularmente, tem em casa, né, a carqueja, toda vez que está digestão meio ruinzinho, vai lá, muita gente mastiga até as folhas, tal, ou faz chá, né, e para muita gente funciona muito bem, né. Bom, a outra é a cúrcuma, né, a famosa cúrcuma, ela é bem parente do gengibre, né, muda a coloração, né, e a tintura da cúrcuma, um dos usos, né, a tintura ou cápsulas, né, já com extrato seco, né, também é para auxiliar nesses sintomas dispépticos, né, como flatulência, sensação de plenitude, colagogo e colerético, né. O que quer dizer isso? É que aumenta a produção de sais biliares, que são importantes para a digestão de comida muito gordurosa, né? Algumas pessoas até se sentem muito empachadas depois que come uma feijoada ou muita coisa gordurosa, e muitas vezes isso é consequência do que muita gente chama de vesícula biliar preguiçosa, né? E realmente pode ser que ela está produzindo muito pouca bile, né? E a bile é que ajuda na digestão das gorduras, né? Então, quando a gente come muita gordura, por si só, né, a vesícula biliar, ela já começa a secretar mais bile para ajudar na digestão. E como antiespasmódico também, né? Ela diminui a dor, né, de espasmo, né, principalmente as dores de cólicas, né, principalmente as cólicas aí do sistema digestivo.
A outra é a nossa alcachofra, né? É, a gente tem até a bebida, né? O Cynar, né? Que tem o sabor bastante amargo, né? Mas o que se faz é o uso das folhas, não dessa parte aqui, que é a parte que a gente come, né? Ela tem até um amargorzinho, mas a concentração dos princípios amargos estão nas folhas, né? Então, existem cápsulas, extratos, né? Farmácia de manipulação tem bastante isso, mas pode-se fazer até o chá mesmo, né? Das folhas de alcachofra. Então, é a mesma coisa, né? Auxiliar na digestão. Alguns trabalhos mostram que diminui o colesterol, não muito, tá? O uso, né, dessas cápsulas, tá? O uso contínuo ajuda a diminuir o colesterol, e todas essas dislipidemia, né, que é colesterol, triglicérides elevados, de leve a moderada, né? Quando a coisa é muito grave, ele não dá conta. Depois o boldo, então a gente tem o boldo, que é muito utilizado, né? As formigas acabaram com os nossos boldos lá, elas devem ter muito problema de fígado, então se usa, né, chá, tinturas, quase todas as casas têm boldo, né? Às vezes a pessoa já está ruim da digestão, vai lá, pega a própria folha, masca a folha e já dá uma melhorada, né? E além de melhorar a digestão, ele aumenta, né, a produção de sais biliares para ajudar na digestão de gorduras, né? Tem contraindicações, né? Gestante sempre, né? A mulher que está amamentando, diabético só quando você vai tomar tintura, porque a tintura é alcoólica, então com chá não tem problema nenhum. E os alcoólatras também, porque, né, se o indivíduo é dependente do álcool, né, dá uma tintura que é feita com álcool, né, isso só vai estimular a dependência que a pessoa tem do álcool. Aí a gente vem para as plantas que têm atividade para a prisão de ventre, que são os laxantes. Tem um grupo de plantas que eu não gosto, né? Eu não recomendo, começa aqui com a sena, o sene, as formas de uso são folhas, pó, infusão, extratos. E o que tem essas substâncias? Elas têm um poder de laxante muito grande. São esses glicosídeos antraquinônicos. São várias plantas. Além da sena, a gente tem a cáscara sagrada, o ruibarbo, a babosa, a frângula, todas elas têm esses princípios ativos, que são os glicosídeos antraquinônicos, e que faz com que o funcionamento do intestino grosso, né, aumente as contrações e tal, e faz com que o intestino funcione. Por que eu não sou favorável ao uso desse tipo de laxante? Primeiro, é o tipo de laxante que faz o intestino ficar dependente. Então, conheço muita gente que depois não consegue parar de tomar, porque o intestino aí não funciona sem uma dessas plantas, né? Então, já não é um método adequado para você combater a prisão de ventre, né? O intestino preso, né? Depois, né, ele tem uma atividade muito grande, que ele aumenta a secreção de fluidos, tal. Agora, o principal dele é que ele provoca uma atonia intestinal
que na realidade o que é a atonia intestinal? O intestino vai parando de funcionar porque tem um dano, eles verificaram um dano nas fibras nervosas que fazem o intestino funcionar. Então, com o tempo, essas substâncias, essas antraquinonas, vão provocando esse dano neurológico, né? E isso faz com que o intestino vá ficando cada vez mais lento, cada vez com mais problemas, né? É o que eu falei, causa uma dependência. Uma outra coisa que ela provoca no intestino é a melanose, que é uma coloração, ele muda a pigmentação do intestino, né? Além de cólica, diarreia, depende muito, muito da quantidade. E uma coisa que é muito discutida, né, é mutagênese e carcinogênese. Então, na literatura científica, a gente encontra um monte de trabalho dizendo que é carcinogênico e um monte de trabalho dizendo que não é. Tem uma discussão enorme. Então, por vias das dúvidas, e não só, né, por essas suspeitas de produzir câncer, e pela dependência que causa e tudo mais, eu realmente, embora a própria Anvisa autorize, eu sempre não indico esse tipo de planta, nenhuma delas, nem a acena, nem os aloes, nem a babosa, nem o ruibarbo, nem a cáscara sagrada, né? Eu acho que tem um risco muito grande, e não resolve o problema. Essa que é a questão. Como que resolve o problema? Primeiro, muita água e com a mudança de hábitos alimentares, né? Então, basicamente, né, ter uma dieta, e evidentemente o funcionamento vai mudar com o tempo, mas com ingredientes que atuam sobre o funcionamento intestinal. Então, existem vários ingredientes nos alimentos que a gente come que podem exercer essas propriedades. Basicamente, são as fibras, né? Então, a gente tem fibras alimentares, isso são as alegações que a Anvisa permitem, né? Então, de uma forma geral, as fibras auxiliam no funcionamento do intestino, tal, que tem que ter uma dieta, isso que são as recomendações, todas elas têm essas recomendações, a quantidade mínima para ter o benefício, né? Então, são 3 gramas de fibras para alimento sólido e 1,5 grama para se o alimento for líquido. Então, onde a gente tem fibra? A beta-glucana, né? A beta-glucana é uma fibra alimentar que aparece na aveia, cevada, no centeio, né? É aquela fibra, né, que a gente, quando faz um mingau de aveia, né, aquela fibra bem interessante, que é uma fibra solúvel, né, que ela auxilia essas fibras, né, além de ajudarem no funcionamento do intestino, elas auxiliam na redução da absorção do colesterol, impede que o colesterol na nossa alimentação diminui, né, essa absorção de colesterol. Então, ajuda também, não é? Não quer dizer que quem tem colesterol muito elevado só com a aveia, né, vai resolver, mas desses produtos todos, a aveia eu como todo dia, né? Todo dia de manhã. Oi? João, posso fazer uma colocação? Claro. Eu fiz participei de uma oficina aí do programa com um rapaz que fala sobre alimentação, e alimentação saudável, natural, não sei o quê. E ele falou que a gente não deve comer aveia de forma nenhuma, nunca, porque diz que a aveia, ela arranha o intestino. Eu achei absurdo, porque eu sempre comi, sempre dei para as minhas filhas, sempre gostei, e ele falou que não pode comer
De jeito nenhum. Porque eu falei, mas nem tomando bastante água, ele falou, nem tomando água. Que a aveia arranha o intestino. Aí você fica para um segmento meio... E aí? Olha, as fibras, de uma forma geral, né, elas são contraindicadas, e a aveia tem muita fibra solúvel, então essa ideia de que ela arranha o intestino é absurda, porque você tem a fibra solúvel e a fibra que é insolúvel. Parte das fibras da aveia são insolúveis. Agora, quando você tem uma dieta rica em fibra insolúvel, ela pode ser prejudicial para quem sofre de doença inflamatória intestinal crônica, quem sofre de colite ulcerativa. É nessas situações que aí o médico é que vai cuidar disso. Mas falar que a aveia, não, isso é um absurdo. Quem sofre, né, de colite ulcerativa, quem sofre dessa doença de Crohn, essas pessoas, sim, elas vão receber a própria orientação do médico para essa. E para mim, na oficina ele foi bem claro. Ele não colocou só quem tem problemas de intestino e tal. Ele falou, não, que ninguém deve comer aveia. Não, Ninguém. isso é maluquice. Isso é maluquice, não tem comprovação nenhuma. Eu achei estranho também, porque eu sempre aprendi que faz bem, né? Mas... E se acontecesse isso, seria proibido, né? Então... Também acho. Bom, segmentos, né? Não tem nenhum fundamento, né? E na área de nutrição, ele deve ser nutricionista. Não, não é. Não era? Ele era Não o quê? é. Não, a formação dele, eu sei que acho que ele era fisioterapeuta, se eu não me engano. E nessa área da nutrição, existe muita discussão, né? Muitas vezes, algum alimento, ele é o pior do mundo, né? Vocês podem ver como ovo, né? Isso. Ovo, nossa, teve uma época que o ovo era o vilão, né? Era o diabo em pessoa, né? E não é nada disso, né? E não tem nada a ver, né? E tem muitos, né? Mas falar mal da aveia, eu vou brigar com ele o dia que eu encontro. Eu já Depois deveria, eu pego nas minhas anotações para ver qual é a formação dele e eu te falo. Eu deveria estar morto já, né? Tanto aveia que eu como todo dia aveia. Não tem... Acho que minhas filhas também. Eu acho que o meu intestino já não existiria mais, de tão arranhado. Mas não, Obrigada. o nosso sistema digestivo tem proteção, né? Para essas pessoas que sofrem, né, de colite e tal, pior mesmo é, por exemplo, comer pipoca, aquele carocinho da pipoca, aquelas casquinhas, aquilo sim, para essas pessoas, né? Pode prejudicar um pouco, né? Porque a colite é uma inflamação crônica ali do intestino, né? As pessoas sofrem muito, né? Com quem tem esse tipo de problema, né? Retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, são doenças que não tem cura, né? Então tem que ter uma dieta muito rígida. A pessoa mesmo sabe o que ela pode ou não pode comer. Aí a gente tem destrinas, né, que são fibras alimentares também, frutoóligosacarídeos, né? O que são os frutoóligosacarídeos, né? São substâncias que ajudam na flora intestinal. Esse nome está errado, eu deixei flora intestinal porque é o nome aceito, mas é na microbiota intestinal, né? E são o que o nosso intestino, né? A gente tem mais bactéria no nosso intestino do que célula no corpo, né? Nós somos seres invadidos, né? Mas são bactérias do bem, né? Que são bactérias que ajudam em diversas situações. E
existem substâncias, né, que são esses fruto-oligosacarídeos, é uma espécie de fibra, mas que ajudam no equilíbrio dessa microbiota intestinal, né, que ajudam bastante no funcionamento do nosso organismo. Quem é que tem isso? Ó? Alcachofra, cebola, banana, tem fruto-oligosacarídeos, né? Uma outra, a goma-guar, é outra fibra alimentar bastante utilizada, né, que também vai auxiliar, né, o funcionamento do intestino. A goma-guar é muito utilizada na indústria de alimentos, né, entra aí na composição de alguns alimentos. E a inulina, né, que é a nossa chicória, né, as raízes de chicória, a inulina está presente na chicória e ela colabora bastante com essa microbiota intestinal, ela fornece os nutrientes que essa microbiota precisa para manter a sua função, para estar sempre ajudar ao equilíbrio intestinal. Aí a gente tem uma outra fibra, que é a lactulose, também ajuda no funcionamento do intestino. A polidestrose também é muito utilizada na indústria, a mesma coisa, são fibras que ajudam no funcionamento do intestino. Como que funcionam essas fibras? Evidentemente, né, você tem sempre que acompanhar com muita água, né, porque a fibra precisa de água, né? Tanto é que a Anvisa, não sei agora como é que está, porque as coisas mudam muito, né, nesse país, mas proibia cápsulas de fibras. Por que proibia a cápsula de fibra? Porque o indivíduo precisa tomar muita água para diluir aquilo. Se ele não tomar a quantidade necessária, e a gente nunca sabe quanto que ele vai ingerir, porque quando você põe numa cápsula, a quantidade é muito grande, né? Essas coisas têm que estar na nossa dieta, né? E quando põe numa cápsula, se ele não tomar a quantidade de água suficiente, essa cápsula, essas fibras concentradas, podem solidificar e entupir o intestino, bloquear o funcionamento do intestino. É uma situação bastante grave. Então, se alguém chegar, olha, toma essa cápsula de fibra, não. Tem que fazer parte da alimentação, comer alimentos ricos, né, em fibras, né? O psyllium, que é muito utilizado, né, que ajuda a diminuir a redução a reduzir a absorção de gordura, né? E também no funcionamento intestinal. Tem um produto comercial, que eu nunca lembro o nome, que é bastante utilizado, né, à base dessa fibra alimentar. E aí vem os probióticos, né? O que são os probióticos? São esses lactobacilos, bifidobactérias, que a gente encontra nesses leites fermentados, né? Activia, o Yakult, né? O Yakult foi o primeiro que apareceu nessa história toda, né? Alguns medicamentos que têm lactobacilos para tratar, quando a pessoa está com diarreia, né? O que acontece quando a gente tem uma infecção intestinal? Muitas vezes tem um desequilíbrio nessas bactérias aí, que a gente chama as bactérias do bem, né? Ou quando a gente precisa tomar muito antibiótico, né? Porque o antibiótico também acaba reduzindo essa microbiota intestinal, então você suplementa, né? Com esses produtos, né? Então, são bactérias, né, que ajudam nesse equilíbrio da microbiota, né? Então, se encontra em iogurte, esses leites fermentados, né? O uso de iogurte no iogurte, em todos esses produtos, né, que são fermentados.
E aí, vem, quando, né, não está funcionando, estou precisando, já mudei a alimentação, mas ainda não entrou em equilíbrio, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Aí vem um dos mais antigos, né, que a gente tem, é, o leite de magnésio. Esse funciona sem efeitos colaterais, não deixa o intestino dependente, né? Hoje tem várias, tem até no sabor de hortelã, né? Porque ele tem aquela coisa, o sabor bem adstringente, né? Que é o leite de magnésia de Philips. É o que funciona quando você realmente está necessitado, né? Além disso, ele tem uma ação antiácida, né? Isso aqui é uma das propagandas bem antigas, né? Então, não lembro quantos anos tem, mas desde que eu me lembre, sempre existiu, né? Leite de magnésia de Philips. Acho que estava até na Arca de Noé, o leite de magnésia de Philips, não é? Mas aqui está a propaganda, já que existia, eu não tenho a data dessa propaganda, né? Mas era uma, não sei se vocês lembram, né? Era o frasco, né? Eu sou louco para conseguir um frasco desses. Era um frasco azul de vidro, agora é esse plástico horroroso. Era um plástico azul de vidro, né? E que vinha embalado, né? Também num papel azul, azul marinho, né? Tinha uma embalagem bem especial, né? Mas quando, né, existe uma necessidade grande, né? Tem 3 dias que meu intestino não funciona, tal. O mais seguro, né, para melhorar, né, nessas situações é o nosso clássico leite de magnésia de Philips. Aí vem os antidiarreicos, né? Então, estou com uma diarreia, o que, que eu vou fazer? Então, a gente tem duas situações. Se é uma diarreia que está sendo provocada por uma infecção, não tem que bloquear a diarreia. Então, aí já vem, não se deve tomar antidiarreico para bloquear uma diarreia que é resultado de uma infecção. Então, se você bloquear, você pode parar com a diarreia, mas a infecção está lá, continua. Então, a diarreia ajuda até você eliminar as bactérias. O que tem que acontecer nessas situações, né, de uma diarreia intensa, é repor o líquido. Repor líquido e os sais, tomar soro, né, tomar água, soro, né, bastante soro caseiro mesmo, com cloreto de sódio, tal, o soro comprado na farmácia, tal, para repor os líquidos e tratar a infecção com um antibiótico, com o que for receitado. Pode ser diarreia viral, né? Mas diarreia viral não tem jeito, né? Precisa ir cuidando até que o organismo dê conta do vírus. Mas, se a diarreia não é motivada, né, por um processo infeccioso, é aquela diarreia de ansiedade, né, muitas vezes, né, indivíduos, né, na véspera de uma prova, ou uma véspera de uma viagem, então, tem aquela ansiedade toda e que acaba mexendo com o intestino. Uma das melhores coisas é o nosso velho chá. O chá, pode ser o chá verde, pode ser o chá preto, eu prefiro até o chá preto, funciona mais, que são os polifenóis, os taninos, as catequinas, os taninos, aquilo que amarra a boca, né? Então, quanto maior a quantidade de taninos, melhor vai ser para diminuir o funcionamento intestinal. Então, o chá preto, né? Eu sempre tenho chá preto, né? Eu sempre tenho chá preto em casa. Qualquer coisa é um chá preto bem, claro, quando é uma diarreia, como eu já disse, que não está relacionada com
com processo infeccioso, né? Então, são substâncias que realmente, né, funcionam, né, para diminuir o funcionamento, né, atuam, né, diminuindo o funcionamento excessivo do intestino. Bom, aqui a gente vai falar de interações, mas a gente vai ter uma aula específica de interações medicamentosas, né? Os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem doenças, né? Faz tratamento, né? Quando tem doenças cardíacas, hipertensão, quando tem diabetes, tal, os cuidados que a gente tem que ter, as possíveis interações com chás, com produtos de origem vegetal. Por enquanto, a gente estou aberto para vocês, para as perguntas. Boa tarde, professor João. Boa tarde. Desculpa, eu não entendi muito bem, professor João, quando o senhor falou do chá preto, o chá preto ou o chá verde que é indicado quando há diarreia? Os dois têm essas substâncias, os dois têm. Eu acredito, talvez, que o chá preto tenha ainda mais, né? Porque o chá preto é o chá verde fermentado. Vem todos da mesma planta, da Camellia sinensis, né? Não sabia. Então, é o chá verde, o chá preto, o chá branco, tem um monte, acho que tem amarelo, tem o vermelho, a espécie, né, é a mesma. Entendi. O que varia é o grau de fermentação, né? Então, você pode ver, por exemplo, que o chá preto, né, é muito comum na Inglaterra. E o que se acredita é que naquela época, né, do transporte por caravelas, né, esse chá ia nas barricas, né, e fermentava durante o transporte, né, e que acabou dando origem ao chá preto, né. Então, esses diferentes tipos, né, tem outros, oblongo, né, todo o banchá, todos eles têm diferenças no grau de fermentação. Entendi. Basicamente. Obrigada, professor. De nada. É sempre bom escutar as histórias que o senhor traz, que nem do chá, as histórias que o senhor conta atrás das propriedades medicinais. Muito bacana. Obrigado. Eu gosto muito de história, né? Então, eu gosto sempre de ver a história de como aquele produto, aquele medicamento, né? Como que se desenvolveu. Essa é a nossa ideia ali, a ideia da Beatriz, ver as histórias que tem por trás de cada família, de cada um de nós, né? Com os usos das plantas. Não sei se eu falei já para vocês, né? A minha mãe, né? Ela era benzedeira, né? Minha mãe era descendente de italianos, né? Imigrantes que vieram para cá no início do século passado, né? E ela aprendeu a benzer com uma tia dela. E ela benzia cachumba. Não sei se vocês viveram a época da cachumba quando não tinha vacina, né? Então, e a cachumba já era, eu lembro na época, tinha que pegar logo de criança, e é verdade, cachumba em adulto é sempre um problema, né? Então, eu lembro lá na Moca, né, onde eu morava, né, que uma criança tinha cachumba, as mães colocavam todas as outras junto para pegar logo a cachumba, né, e ficar vacinado, né? E a minha mãe aprendeu a benzer, né? Então, eu lembro que na porta da minha casa vinha todo dia, tinha uma pessoa com uma criança no colo lá para benzer. A minha mãe, né, ela sempre falava, já foi no médico? E tá, então tá. Porque a cachumba se cura sozinho, né? Não tem... E tinha essa sabedoria, né? Era cachumba, sarampo,
rubéola, não tinha vacina, né? Hoje a moçada, por exemplo, a Beatriz nem sabe o que é cachumba, porque já, quando nasceu, já deram vacina para ela, né? Que é a parotidite, né? A inflamação das parótidas, né? Mas nós que somos mais velhinhos, né? Era naquela época que não tinha, né? Não tinha vacina para nenhuma dessas coisas e era uma sabedoria popular, né? E hoje a gente sabe cachumba, rubéola, sarampo, qual é aquela outra que dá as feridinhas? Esqueci. Catapora. Catapora, Catapora. catapora é uma doença terrível para adulto. Ela tinha essa coisa, né, sábia das mães, não tem que pegar já, né? Acho que alguns de vocês devem ter alguma cicatriz de catapora. Eu já conheci várias pessoas que tinham, né, daquela ferida que ficava. Eu tive um amigo na faculdade, ele estava no 4º ano de medicina, ele pegou catapora, ele morreu, né, em plena faculdade, porque com hemorragia interna, essas doencinhas de criança, que na época, né, sarava rapidinho, às vezes nem dava tempo direito de ter, quando vai para o adulto, é uma desgraça. A criança lida bem com essas coisas. É o que a gente está vendo hoje com a Covid, né? Dificilmente ela atinge as crianças, né? Elas têm um sistema imunológico, claro que depende um pouco da idade, né? Mas um sistema mais ativo, né? E que lida mais rápido com essas doenças infecciosas, né? Com esses vírus. Mas era isso, né? Minha mãe fazia, né? Benzimento, e é essa história que veio lá da Itália, sei lá, né? Deve vir das bruxas, né? A tia dela passou para ela, tal, e ela benzia quebranto, né? Chegou uma época que ela benzia o quebranto até por telefone, né? Ela já modernizou a coisa, né? As pessoas ligavam, até recentemente, um pouco antes dela morrer, ela fazia isso, né? E longe de mim eu querer criticar uma coisa dessa, né? Faz parte, né, da história, né, da cultura, da história popular, né? E são essas coisas que me interessam bastante, né? Tem um filme que eu queria ver, de uma eu esqueci o nome do filme, mas depois, se vocês se interessar, eu não consegui ver ainda, que estava nessa Mostra Internacional de Cinema, e eu não consegui assistir. Mas a autora, ela faz uma ligação, acho que é um desses países, não sei se é a Hungria, um dos países europeus, a questão do ato de benzer que existia lá, que é tradicional, com o benzimento dos índios, dos indígenas. São coisas que estão aí, né, nas diversas civilizações, né, que é interessante até saber, né, de onde que veio, né? Benzer é uma coisa que tem várias tradições, né, europeias, e aqui, então, os nossos indígenas, é muito comum, né, o pajé, essas coisas todas, né? Então, tem um ramo histórico aí que provavelmente vai chegar num elo comum, né? Tanto do europeu, do asiático, dos nossos índios, dos negros, né? Esses costumes todos, né? Que são muito interessantes. E nessa história toda vem as plantas, né?